o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Olá, pessoal, eu estou compartilhando com vocês esta palavra que está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Está escrito assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Ou seja, a história de Davi é uma história muito forte e bastante conhecida. Ela serve de exemplo para muitas pessoas. Porque Davi, antes dele ser rei de Israel, ele era um simples apacentador de ovelhas. Ele tocava harpa e dentre 8 irmãos, ele era o menor entre eles. E os outros irmãos estavam acostumados àquela lida com a guerra, né? E com batalhas, lutas, e ele não. Então, quando o profeta Samuel, chega na casa do senhor Jessé, pai de Davi, para essa unção, foi uma surpresa, porque o pai indicou os outros irmãos primeiro e deixou Davi por último. E foi justamente Davi o homem escolhido por Deus. Por quê? Porque Deus não estava olhando a aparência de Davi, ele não estava nem um pingo preocupado com a aparência de Davi, mas sim com o coração de Davi. Porque ele queria um rei que tivesse um bom coração, um rei justo, para conduzir o povo de Israel. Olha só como é forte isso, né? Se a gente for analisar, Deus, ele escolhe a dedo. Neste exato momento, quando Deus resolve ungir Davi, né, que ele escolhe para que ele seja rei de Israel, foi um momento em que Deus não estava mais satisfeito com o rei Saul, porque o rei Saul, o atual rei na época de Israel, ele era um homem bem visto por Deus, né? Ele era servo de Deus. Mas aí chegou um determinado momento em que ele começou a fazer coisas ruins, seu coração ficou duro e Deus não se alegrava mais, não estava mais satisfeito com Saul. Inclusive tem até uma passagem aqui na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, que diz assim, é uma conversa entre Samuel, o profeta Samuel, e o rei Saul. Está escrito assim: Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E assim começa a história de Davi. Mas acontece que Davi, ele passou por muitas situações antes dele ser oficialmente rei de Israel. Ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, que era um grande servo de Deus, já tinha sido escolhido por Deus, mas ele ainda não era oficialmente rei de Israel. Então, ele passou por várias perseguições, mas antes disso, ele enfrentou o gigante Golias, né, que é uma história muito famosa da vida de Davi. Então, quando ele enfrentou o gigante, ele ainda não era rei de Israel oficialmente. Era uma guerra, né, de Israel contra os filisteus. E nessa época, quando o Davi foi para enfrentar esse gigante, ninguém dava nada por ele, porque ele não era homem de luta, de batalha. Os irmãos dele sim estavam acostumados a guerrearem, mas ele não. Ele simplesmente apacentava ovelhas. Tanto é que Saul, na época, virou para ele e falou, não, você não vai enfrentar esse gigante, não. Você não vai conseguir. Você não está acostumado, né, a guerrear e ir para batalhas e tal. Aí ele falou, não, eu estou acostumado a lutar contra leões, né, a proteger as minhas ovelhas. Então ele foi com muita confiança. Por quê? Porque ele já tinha sido ungido por Deus. E lá no capítulo 16, voltando aqui para vocês entenderem melhor, lá no capítulo 16, quando o profeta Samuel ungiu Davi lá na casa do pai dele, né, do senhor Jessé, isso consta no versículo 13.
está escrito assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ou seja, a partir daquele momento, Deus não saiu de perto de Davi. Ele sempre o acompanhou. Inclusive, neste mesmo capítulo, no capítulo 16, no versículo 14, está escrito assim: Saul é atormentado pelo espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau. Ou seja, no texto fica bem claro que Deus se apartou, ou seja, ele se afastou de Saul. E aí tudo mudou. E aí começa essa perseguição, né, mais à frente, que eu vou explicar agora para vocês. Dando sequência aqui, depois que Davi matou esse gigante, só que assim, eu quero até destacar antes uma palavra que eu acho muito forte aqui também, que fala assim, olha, lá no capítulo, aí já entra no capítulo 17, ainda no primeiro livro de Samuel. Aí está escrito assim, olha: Disse mais o filisteu a Davi, ou seja, o gigante, né? Quando Davi foi enfrentar esse gigante, então o gigante não acreditava que ele seria capaz de matá-lo, e aí ele disse assim para Davi: Venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, gente, isso é muito forte. Ou seja, ele falou com tanta segurança, por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus estava presente, e que Deus não o decepcionaria. A partir daquele momento ali, ele tinha toda a certeza de que ele resolveria aquela situação, porque ele estava com Deus do lado dele, de que não precisava de espada, de lança, bastava a presença do Senhor. E o mais interessante, olha como que ele derrubou esse gigante. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Está escrito no versículo 50, no capítulo 17, 1 Samuel. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrón. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e Saaraim até Gate e até Ecrón. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho esse mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, mancebo? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé belemita. E sucedeu que Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Aí já está escrito no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, versículo 2.
Ou seja, pessoal, por que eu estou explicando tudo isso e contando um pouquinho de cada parte dessa história, que é uma história muito importante na Bíblia, né? E que já motiva e vai continuar motivando muita gente, porque é uma baita de uma história, é um exemplo fortíssimo de fé, de perseverança, de luta, de perseguições, de opressões. Então significa muito, muito mesmo. Para quem crê em Deus, para quem tem fé em Deus, para quem acredita que Deus está conosco o tempo todo, para quem acredita que Deus está presente o tempo todo. É uma história fortíssima de fé. Então, a partir desse momento que Davi começa a conviver com Saul, as pessoas, o povo, né, de Israel e de Judá, eles começaram a engrandecer muito a Davi por conta dessa morte desse filisteu. E aí Saul ficou enciumado. Olha só o que o pessoal comentou aqui, ó. Está lá no capítulo 18, no versículo 7. O canto das mulheres indigna a Saul. E as mulheres tangendo e se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Ou seja, a partir desse momento, Saul ele já estava assim tomado por um espírito maligno, pelo que deixou bem claro aqui a palavra de Deus. E ainda começou a despertar nele os ciúmes por conta do que as pessoas estavam elevando Davi, engrandecendo Davi, ou seja, Davi estava parecendo mais do que ele, que era o rei de Israel. E aí, apesar de que Davi se casou com a filha do rei Saul, foi Mical. Na verdade, era uma outra filha que tinha sido prometida, outra filha de Saul que tinha sido prometida para Davi. Mas aí acabou que ela foi encaminhada para outra pessoa e Mical se apaixonou por ele e os dois se casaram. E Deus, ele é tão grandioso, sabe? Ele é tão companheiro, ele é tão assim forte, né? Tão protetor, que apesar de Saul estar perseguindo Davi por conta dos ciúmes, Deus fez com que Jonathan, que era um dos filhos, né, de Saul, que Mical se casou com Davi. E Jonathan, desde a primeira vez que ele viu Davi, ele se encantou com Davi, mas assim, sabe aquele amor de alma mesmo, de uma pessoa pela outra? Então, Jonathan ele se tornou muito fiel a Davi. Ou seja, Davi, ele teve a ajuda dessas pessoas. Quando Saul tentou matar Davi, né? Aí quando Jonathan ficou sabendo disso, ele contou tudo para Davi e fez com que Davi se preparasse e fugisse. E Mical, a esposa de Davi, também o ajudou, para que ela ajudou para que ele fugisse, né? Para que ele não fosse pego pelo seu pai, pelo rei Saul. E aí começa essa fuga. Só que Davi, ele nunca entendia, né? Por que aquilo estava acontecendo com ele. Ele falava assim, nossa, numa conversa com o Jonathan sempre ajudando, a cada passo que o rei Saul dava, né? Que falava que ia perseguir Davi, Jonathan ia lá e antecipava, contava para Davi, se encontrava com Davi e contava. E aí Davi fugia. Por isso que Davi, muitas vezes, ele não foi morto por causa disso, né? Então, Deus estava sempre o protegendo, usando pessoas para ajudá-lo.